Boa noite. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa audiência pública e os que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Quero agradecer a presença do nosso secretário Valmir Pontes e toda a sua equipe e aos vereadores aqui presentes. Prefeitura de Santana de Parnaíba, audiência pública em atendimento à Lei número 101, de 4/5/2000, artigo 4º, prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025, prefeito Elvis César. Passo a palavra ao secretário Valmir Pontes. Boa noite. Presidente, uma honra estar aqui novamente. Senhores vereadores, Ronaldinho, Vaguinho, a todos presentes e a todos que assistem pela TV Câmara e internet. Presidente, antes da apresentação, eu só queria fazer uma ressalva que fique só para constar. Nós fazemos a apuração dos valores e remetemos para casa os relatórios com antecedência para que seja analisado. E houve um equívoco, aí o equívoco da minha parte, porque a equipe providenciou todos os relatórios e, dentre eles, para a gente deixar mais evidenciado, mais especificado, nós temos um quadro que são das receitas próprias e das transferências correntes. E quando eu fui montar esse quadro, eu me equivoquei e peguei a arrecadação até o dia 26 de maio, e quando era do primeiro quadrimestre. Nós fizemos, eu havia conferido, e nós mandamos aqui para casa. E aí nós percebemos o equívoco e pedimos a substituição. Então, para que agradecer a presteza do pessoal da secretaria na troca, mas se caso alguém detectar 2 relatórios, é por conta disso, mas ele foi corrigido e foi devidamente acertado. Vamos lá, vamos passar aos esclarecimentos com relação ao primeiro quadrimestre de 2025. Representando nessa oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 4.272, de 10 de junho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas as metas a serem alcançadas no exercício 2025, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública municipal. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira no primeiro quadrimestre de 2025. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelos balancetes de receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Nós vamos passar pelos quadros resultado primário e análise, balanço orçamentário, parte de receita, receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias, que era a antiga receita tributária, que é a receita própria do município, as transferências correntes, receita corrente líquida, balanço orçamentário, parte da despesa, resultado orçamentário, despesa com pessoal versus receita corrente líquida, receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas próprias com saúde, dívida consolidada e resultado
nominal. Primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos de suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, e das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operação de crédito, receitas de alienação de bens e aplicações financeiras, e as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Só para que fique esclarecido, as receitas de operação de crédito são receitas provenientes de empréstimo que o município tem a capacidade de contrair, que, diga-se de passagem, Santana não tem nenhuma operação de crédito em vigência. Alienação de bens é quando você acaba vendendo ou alienando um bem inservível, um mobiliário que não há mais recuperação, um veículo, coisa desse tipo. E as aplicações financeiras, para esse cálculo, ela não é considerada. E com relação às despesas, os pagamentos de juros e encargos e amortização da dívida. É importante ressaltar que nós temos um único financiamento em andamento, que é um financiamento que foi contraído há quase 3 anos atrás, que era... 3 anos não, desculpa, há 5 anos atrás, que era para a modernização do Parque de Iluminação Pública, junto à Caixa Econômica Federal, um financiamento de um programa chamado Finisa, e que na época foi num montante de 5 milhões de reais. Essa é a única dívida de prazo alongado que a Prefeitura tem. Resultado primário acumulado no primeiro quadrimestre de 2025 foi de 259 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 662 milhões. Em contrapartida, a despesa foi de 402 milhões, sendo favorável a condição financeira e o resultado do primeiro quadrimestre. É muito importante ressaltar que nós estamos fazendo a apresentação do primeiro quadrimestre do município, e aqui inclui as receitas e despesas previdenciárias da autarquia municipal, que é a Caixa de Previdência. Então, o resultado ele é bastante superavitário em razão da capacidade que o fundo, ou que a autarquia tem, no momento de arrecadação, relacionado ao custo que se tem no órgão previdenciário do município. E isso capacita o município a manter um regime previdenciário equilibrado e que vai custear e dar a garantia do pagamento de aposentadoria e pensão a todos os servidores e dependentes da Prefeitura. Na verdade, o Ministério da Previdência pede uma conta hoje bastante alongada, de cerca de 85 anos de regularidade. Nós não temos regularidade para tanto tempo, mas pelo último cálculo atuarial, eu acredito que nós já cheguemos a perto de 45 anos de regularidade. Então, é bastante saudável a condição financeira do Fundo Previdenciário do município e é uma gestão equilibrada que nos garante essa regularidade por tanto tempo. Segundo quadro, balanço orçamentário, parte de receitas. As receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre do exercício, nessas compreendidas as receitas correntes de capital, totalizaram 745 milhões. Se os senhores repararem, a despesa, a receita primária, ela não considera as aplicações. O total dela era de 662. Com as aplicações, com todos os rendimentos, aí nós totalizamos 745 milhões nesse primeiro quadrimestre. Terceiro quadro, receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias, que é a receita tributária.
E nesse quesito, eu preciso fazer referência, primeiro, à administração municipal, que o prefeito faz isso com maestria, eu considero um gestor de ponta, Elvis, mas eu tenho que render maiores louros à minha equipe tributária, porque desse valor que nós arrecadamos, ou do que foi orçado para o exercício de 2025, em torno de R$1.750.000, R$1.750.000.000 de arrecadação. Nós estamos falando que 50% disso, ou seja, mais de R$850 milhões, são provenientes de receitas próprias do município. Então, se nós considerarmos que nós não administramos, embora recebemos, mas não administramos a dívida ativa, tanto do IPTU quanto do ISS, as demais receitas próprias são todas administradas pelos departamentos de tributos da Secretaria de Finanças. E na verdade, eu até havia comentado com o vereador, eu recebi uma visita de um secretário de um outro município, e ele veio conversar, trocar experiências, e ele falou assim: rapaz, eu ouvi dizer que vocês têm um software aqui que é muito bom, e que pega todas as diferenças e consegue aumentar a arrecadação. Eu falei: olha, eu vou ser sincero para você, nós temos alguns softwares, de verdade, são bastante confiáveis, imagino que não sejam talvez os melhores softwares do mercado, mas são muito confiáveis, mas eles não fazem mágica. Aliás, acho que software nenhum no mundo faz mágica com relação a isso. Eu falei: o meu software se concentra nessa sala aqui, no espaço da secretaria. O meu software são os meus técnicos e os meus auditores com relação a tributos na arrecadação, porque são eles que fazem o serviço. Na verdade, entre um software ter um resultado bom, ele tem que ser operado, ele tem que ser manipulado. Na verdade, quem faz a análise, essa análise é humana. Então, nós conseguimos os resultados que nós conseguimos em função da equipe que nós temos, não do software que nós contratamos. As receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria totalizaram uma arrecadação de 352 milhões. Vejo, se nós arrecadamos 745, nós arrecadamos de receitas próprias 352, nós estamos falando de cerca de 50% da arrecadação. As receitas provenientes do ISS, hoje o principal tributo municipal, atingiu 35% do valor previsto, representando um montante de 178 milhões. E aí nós podemos falar aqui do valor que foi orçado. O IPTU nós já arrecadamos 48%, o imposto de renda 32%, o ITBI 40% do valor. Então, a receita tributária, as receitas de impostos, taxa e contribuição de melhorias, nós arrecadamos perto de 38% até o mês de abril de 2025. Quadro 4, transferências correntes. Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, tivemos uma transferência de 47 milhões, correspondente a 39% da previsão para 2025. O SUS, transferência do Sistema Único de Saúde, nós tivemos uma arrecadação de 11 milhões de reais, ou seja, 26% daquilo que foi orçado. Eu costumo, em todas as audiências, frisar o valor de repasse que nós recebemos com o valor total de gasto com a área de saúde. Então, que os senhores gravem, por favor, que nós arrecadamos no primeiro quadrimestre de 2025, 11 milhões, ou recebemos 11 milhões de transferências do governo federal e estadual para o sistema de saúde. E à frente nós vamos demonstrar o total gasto.
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tivemos uma transferência de 10 milhões, que correspondeu a 32% do valor orçado. O ICMS, que teve a transferência mais significativa, contribuindo com 75 milhões, correspondeu a 30% do valor orçado. A transferência de IPVA, 74 milhões, obviamente são a arrecadação num período sazonal, que é janeiro, fevereiro e março, que são os meses com maior arrecadação do IPVA. Nós arrecadamos 74 milhões, ou seja, 71% do valor orçado. E a transferência do Fundeb, que é vinculada à educação, 77 milhões, e nós atingimos 37% do valor previsto. Quinto quadro, receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo dos limites das despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1.673 milhões, que corresponde a 103% daquilo que foi previsto para o exercício. A análise da receita corrente líquida, vou dar como exemplo o primeiro quadrimestre, é considerado o mês de abril do exercício corrente, abril de 2025, retroage 12 meses. Então, é de maio de 2024, a análise é de maio de 2024 a abril de 2025. Nesse período, a receita acumulada, a receita corrente líquida acumulada é de 1.673. A previsão para o exercício de 2025 é de 1.625 milhões. Por isso que deu a variação de 103%. Nós temos a expectativa que a gente consiga superar o montante orçado da receita corrente líquida. Eu imagino que a gente consiga, com as ações que estamos desenvolvendo, que a gente consiga superar o valor previsto inicialmente. Quadro 6, balanço orçamentário, a parte da despesa. A despesa liquidada no primeiro quadrimestre totalizou 426 milhões, correspondentes a 21% da dotação atualizada para o período, segundo as categorias econômicas e grupo de despesa e grupo de natureza da despesa. Essa categoria econômica contém registro das despesas de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental. Então, todas as despesas estão concentradas nesse valor de 426 milhões. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 1.517 milhões. O acumulado no primeiro quadrimestre, com relação à execução, é de 393 milhões, ou seja, 25% do valor orçado. Se os senhores atentarem, o valor de receita para o primeiro quadrimestre, o percentual é mais elevado em função de cota única de IPTU, as parcelas maiores de IPVA. Então, nós temos um incremento de receita que nós não teremos para os meses subsequentes do ano. Então, o primeiro quadrimestre demonstra uma arrecadação maior, uma despesa menor. É importante ressaltar que as despesas, se os senhores tiverem curiosidade e verificarem nas despesas do ano passado, as receitas liquidadas até abril de 2024 foram maiores do que as despesas liquidadas até abril de 2025. Isso é um resultado muito significativo. As despesas com pessoal e encargos sociais liquidadas totalizaram 217 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa, tendo valor liquidado de 175 milhões. Elas somadas, 390 milhões. As despesas de capital atingiram um montante de 9 milhões, correspondente a 4% do valor previsto. Embora o município tenha um investimento bastante considerável, esse valor do primeiro quadrimestre ele não é tão expressivo em função do seguinte: os contratos que foram firmados em 2024 e que atravessaram para o exercício de 2025, muitos deles tinham um saldo remanescente
saldo que não foi medido e que não foi executado na sua totalidade e que carregou o saldo para 2025. E boa parte das obras estão ocorrendo com esses saldos de resto a pagar. Então, como a gente só trata da parte orçamentária, aqui, pelo menos nesse número, o valor é de 9 milhões, mas ele não corresponde à totalidade de investimentos do município. Esse ano, a expectativa é que a gente ultrapasse entre 10% e 11% do valor total do orçamento em investimentos, que é uma marca bastante significativa, considerado ao nível de investimento do Estado de São Paulo, e até, se do Estado de São Paulo nós conseguimos superar, o do Brasil, com certeza, porque em outros estados o nível de investimento é muito menor. As despesas de capital, 9 milhões e 4%, e as despesas intra-orçamentárias totalizaram 23 milhões. Despesas intra-orçamentárias são aquelas repassadas pelo município e pela Câmara Municipal ao Instituto de Previdência, para que essa é a parte patronal dos encargos sociais dos servidores municipais. Quadro 7, resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 745 milhões e comparando com a despesa de 426 milhões, demonstrando assim um resultado positivo de 74%. Volto a dizer que aqui estão incluídos os valores tanto da administração própria quanto do Instituto de Previdência. Está demonstrado no quadro. A maior variação, obviamente, é do Instituto, que tem que ter um desequilíbrio momentâneo e um superávit financeiro para que consiga arcar com as despesas ao longo dos próximos anos. Quadro 8, despesa de pessoal versus receita corrente líquida. As despesas de pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida, dentro dos limites estabelecidos no artigo 22 da Lei Complementar 101, no que se refere às despesas do Poder Executivo. O valor total dos gastos com pessoal e encargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em 41,26%. Nós finalizamos o exercício de 2024 com acima de 43%. Então, esse equilíbrio nos favorece e nos fará que o município consiga honrar com todos os seus compromissos, principalmente com os servidores, sem nenhum sobressalto ao longo do ano. No Poder Legislativo, a mesma coisa, as despesas com pessoal e encargos se manteve dentro dos limites legais, onerando 1,14% da receita corrente líquida, onde pode ser até 6%. Quadro 9, receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite constitucional totalizaram um montante de 102 milhões, que corresponde a 19%. O mínimo a ser aplicado na educação são de 25%. O primeiro quadrimestre, como eu já havia dito, existe não vou dizer um descompasso, mas um incremento de receita em função da cota única de IPTU, IPVA, ele tem uma maior arrecadação. Então, o valor liquidado, esse é o valor liquidado, então, efetivamente executado na educação, chegou em 19%. Se nós colocássemos aqui um valor de empenhamento, e aí com projeção para o ano, nós estaríamos acima de 30%, mas não é o que expressa a realidade. Esse percentual subirá no próximo quadrimestre e fechará acima dos 25%, com certeza. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 68,98%. Com relação à despesa do magistério, ele tem uma particularidade. O mínimo para aplicação é de 70%, mas ao longo do ano. O primeiro quadrimestre nós chegamos a 68%, no segundo quadrimestre certamente estará já acima de 70%, e nós fecharemos a expectativa em torno de 80% a 85% de aplicação de pessoal
com as receitas oriundas do Fundeb. Quadro 10, despesas próprias com saúde. Os gastos liquidados com saúde no primeiro quadrimestre atingiram um montante de 87 milhões. Se os senhores estiverem lembrados, nós ferimos uma transferência até o primeiro quadrimestre de 11 milhões de reais. E nós gastamos, com recurso próprio, 87 milhões. Então, fica na proporção de cada R$100 aplicado, 90 é do município e 10 de transferência da União, que ele corresponde a 16%, 16,33%, quando o mínimo exigido na saúde é de 15%. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional na aplicação do mínimo de 15%, que é estabelecido no artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, da emenda constitucional 29, que regulamenta os gastos com saúde, o município vem investindo além do mínimo constitucional, tendo em vista dar atendimento à demanda por serviços de saúde do município. Isso é uma busca constante e que isso vai, ao longo dos últimos anos, todos os anos, o município tem investido em torno de 23% a 25% das receitas resultantes de impostos de transferência na área de educação, na área de saúde, quando o mínimo é 15%. Esse percentual mais elevado significa dizer que os gastos acima do mínimo exigido ultrapassam 100 milhões de reais ano. Quadro 11, dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com um montante de 23 milhões, dos quais quase a totalidade eram originários de precatórios judiciais. E após as inscrições e amortizações até o primeiro quadrimestre, atingiu um montante de 2 milhões. Por quê? No primeiro quadrimestre de 2025, nós fizemos a quitação integral dos precatórios que o município tinha em aberto. Então, nós temos a regularidade junto ao Tribunal de Justiça nos precatórios, tanto os precatórios constantes do mapa orçamentário, quanto os precatórios de pequena monta. Esse valor somado ao saldo de resto a pagar, em torno de 230 mil reais, 239 mil reais, e deduzido disponibilidade bruta de caixa e bancos, que é de 752 milhões, resulta numa dívida consolidada líquida de menos 725 milhões. Ou seja, o que nós temos de dinheiro é mais que suficiente para honrar com todos os compromissos que o município tem de despesa. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o valor de 120%. O município teria capacidade, a receita corrente líquida de 1.673 bilhão, então nós teríamos 1,2, nós teríamos perto de, ou cerca de 2 bilhões de reais que o município poderia pleitear como uma possibilidade de empréstimo. E como a saúde financeira estável, então nós não temos necessidade, mas com as avaliações de órgãos exteriores que dão, chama-se nota do CAPAG, é uma nota A que o município tem, então é o nível mais elevado que pode pleitear um empréstimo. Então nós conseguiríamos até 1,2 vezes o valor da receita corrente líquida para o município. Último quadro, resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos. Se comparado 30 de abril de 2024 a 30 de abril de 2025, a variação foi de 226 milhões negativa. E aí, o que acontece? Quanto maior for o resultado negativo, melhor será a condição do município, porque ela vai expressar que você tem mais dinheiro para menos débito a ser pago. Então, essa é o que nós vamos trilhar ao longo do ano de 2025, e temos feito isso com insistência, para que todos os quadrimestres, todo mês, né, isso tenha possibilidade de aumento
né, dessa taxa negativa e que o município tenha cada vez mais capacidade de investimento para que a gente atenda os anseios da população. Essa foi a síntese do primeiro quadrimestre. Eu volto a ressaltar a importância da seriedade da administração. Agradecer também o apoio que o município e a administração do prefeito Elvis obtém aqui na Câmara, a análise que é feita dos projetos que ingressam aqui na casa, análise rápida, muito eficiente, e que nos possibilita a administração de uma forma bastante coerente. Eu espero que não ter a necessidade de mandar projetos para adequação do orçamento, a não ser que nós tenhamos créditos a serem abertos por excesso de arrecadação ou coisa que valha, para que o município tenha capacidade de cada vez mais fazer investimentos. Santana tem uma gama bastante interessante de obras. Nós temos obras na área da saúde, temos obras na área da educação, temos obras na área de infraestrutura, a manutenção das unidades são regularmente mantidas. Então, eu acho que, no critério, primeiro que a administração é muito bem avaliada, e no critério financeiro, eu acho que está bastante solidificado. A gente não pode ter descuidos e nenhum tipo de exagero, porque a situação do país não é tão confortável. Santana não tem folga, mas tem uma regularidade. Isso é o que importa ao longo dos tempos. E, ao final, a gente sempre deixa uma frase, e essa é muito salutar, porque foi o que eu falei do pessoal. O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Então, sem uma equipe coesa, sem o prefeito ter uma equipe boa, sem finanças ter uma equipe boa, primeiro que nós não conseguimos atingir nenhum resultado satisfatório, nenhum resultado expressivo. Então, isso eu devo ao resultado desse relatório, dos números apresentados, primeiro a confiança do prefeito Elvis em mim e em toda a minha equipe, que eu acho que é exemplo para outras áreas. Se alguém tiver algum questionamento, eu estou à disposição e muito obrigado. Senhores vereadores, estão com a palavra. Vossa Excelência, está com a palavra, vereador Vaguinho. Boa noite a todos. Boa noite. Dizer que é uma honra, mais uma vez um privilégio, poder estar sentado nessa bancada, fazendo parte desse momento tão importante do nosso município e vendo a evolução, né? Isso é de extrema importância. Quero aqui parabenizar o secretário Valmil, né, e sua equipe, em nome da minha amiga Líria do Rosário. Falam para mim não dizer nome, mas a Líria é uma amiga de longa data, né? Então, em nome do Valmil e da Líria, eu saúdo todos os colegas, amigos aí, companheiros de labor. Sei que o trabalho de vocês é árduo. Tive a oportunidade de trabalhar com a Líria em 97, 98, por aí, e sabemos que ali em finanças a situação é bem delicada, né? Então, parabéns a todos vocês. A minha presidente, Janetinha Freitas, parabéns pela condução dos trabalhos. Ao meu nobre colega de jornada aí, Ronaldinho RD, né? A minha assessora também, que está sempre presente comigo, me auxiliando, ela, viu, Valmil, ela costuma dizer o seguinte, que 28 anos de trabalho com o meu papai, com o Vicentão, em 4 meses, né, nesse quadrimestre aqui, ela está ficando com os cabelos brancos. A gente chega, né, na Câmara
pensando de uma forma, eu estava explicando ao secretário, e ao decorrer do tempo a gente vai entendendo que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tudo tem um porquê, né? Eu tenho o meu pai como exemplo e tenho esse legado, né, para levar adiante, de muita responsabilidade e respeito com a população e com vocês também, né? E falando da apresentação do nobre secretário, é de extrema importância essa apresentação, tendo em vista que você, verificando em outros municípios vizinhos, é tão lindo de ouvir você dizer que nós não temos empréstimo, e se tem um de 5 milhões de reais, é tão ínfimo em vista do que nós podemos ter, né? Eu trabalhei uma época em certo setor e a gente entende um pouco dessas questões, e digo a você, é de extrema importância saber que a nossa prefeitura anda a passos largos com recursos próprios, né? Hoje nós temos aí, né, uma prefeitura de primeiro mundo, tá certo? Onde ali reduziu inúmeras locações. Nós temos um hospital que está aí próximo a ser entregue, uma Câmara Municipal, né, que eu me recordo muito bem, na presidência anterior, saiu de 121 mil para 36 mil reais. Isso é uma economia que está ali, está sendo construída a nossa Câmara Nova. Isso é respeito, é responsabilidade, Valmir, com dinheiro público, né? O fórum, as escolas sendo construídas, reformas, manutenções, né? O salário dos funcionários em dias, isso é de extrema importância, tá certo? O pessoal, veja, às vezes as pessoas falam assim, estão mudando de segmento ou indo para outros locais, mas nós trabalhamos assim, com apresentação, com reflexo de responsabilidade e respeito. Não adianta nada a gente pagar salários altos e você vai ver os empréstimos, tem 1 bilhão, 3, 4 empréstimos realizados. Não é o caso de Santana de Parnaíba. Não. Então, isso me honra, porque eu digo a você, quando o prefeito Elvis César, o vice-prefeito Vicentão, o Valmir e a sua equipe, e os demais secretários fazem um trabalho de excelência, quem ganha não é só eles, somos nós, funcionários, e a população. Isso me engrandece como vereador desta casa, isso me engrandece para que eu aprove os projetos com responsabilidade, como o Valmir falou, sem pensar. Você vem o projeto, a gente vê que é de importância, de relevância, a gente não mede esforços para fazer aquilo que devemos fazer, né? Aprovar e dar continuidade ao andamento. Então, assim, eu quero deixar aqui os meus parabéns, os parabéns a todos os funcionários da casa que estão aqui também, né, colaborando, e dizer a vocês, Santana de Parnaíba, como o secretário bem disse, nós temos uma saúde financeira saudável. E eu tenho certeza que, se você procurar nos municípios vizinhos, que estão pagando salários maiores, questões diferenciadas, vocês vão ver a fundo, tem empréstimo de bilhões para serem pagos, e a nossa prefeitura anda a passos largos com recursos próprios. Então, parabéns, prefeito Elvis César, parabéns, Valmir, parabéns a toda a equipe, que Deus abençoe a todos, e eu estou aqui, vereador, estou vereador, sempre à disposição de vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Vereador, Vossa Excelência está com a palavra, vereador Ronaldinho. Boa noite a todos aí, população aqui presente, servidores da Câmara aí. E eu também quero ressaltar também essa audiência pública aqui, né? Isso aqui é um resultado de um trabalho sério, né? Prestação de contas, já tive em várias aqui nesses 4 anos. Já estou entrando para o 5º ano de mandato já. E sempre a prestação de contas é sempre positiva, né? Isso é um resultado que Valmir e toda a sua equipe aí está de parabéns. E quero parabenizar o prefeito também, o César, com o vice-prefeito, e toda a equipe da prefeitura que vem prestando esse excelente trabalho aí, para a gente ter um resultado desse na prestação de contas, e sempre positivo, né? Isso é bom a gente ter uma prestação de conta assim. É ruim que você vem prestar uma conta com saldo negativo, devedor, entendeu? E hoje nosso município está de parabéns, igual nosso amigo Vaguinho acabou de ressaltar aí, com escolas, hospital novo que está para chegar aí, né? Então, isso é um resultado de um trabalho sério, competência, né? Verdade. E eu quero aqui também parabenizar o prefeito, parabenizar o secretário Valmir, toda a sua equipe. Obrigado.
E ressaltar aqui um abraço para o meu amigo Wagner, Janete, toda a equipe da casa aqui. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, vereador Ronaldinho. Público presente está com a palavra. Minhas considerações, quero agradecer ao secretário Valmir Pontes, os meus nobres vereadores Vaguinho, Ronaldinho, a toda a equipe da Secretaria de Finanças, aos funcionários da Câmara Municipal. Quero agradecer ao nosso prefeito Elvis pelo investimento que vem fazendo em nossa cidade, o trabalho que vem realizando, os projetos que estão sendo executados e os projetos que virão. A gente tem escola para começar a construir. Então, assim, no meu bairro mesmo, né, vai ser construído um colégio de primeiro mundo, que vai ser o novo Aldônio. É um privilégio, é um colégio que o prefeito Elvis César estudou, eu estudei. Então, vai ser de grande importância para nós, moradores do Parque Santana e região. Quero agradecer pelo trabalho que ele vem executando na nossa cidade e a todos os colaboradores da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Gratidão a todos vocês pelo trabalho e vamos continuar, secretário, nessa batalha e fazendo o melhor trabalho e administrando o dinheiro do povo, né? Que a gente está aqui para administrar o dinheiro e trabalhar pelo povo parnaibano. Obrigado. Declaro essa audiência pública encerrada. Boa noite a todos. Muito obrigada.